Olá, alunos do nono ano, professores de classe de ciências, tudo bem? Bem, retomando, né? Lembra que esse texto aqui a gente fez no vídeo anterior, eu li parte do texto com vocês, que ele era muito extenso, muito grande, então eu li uma parte, agora eu vou finalizar a leitura da parte e depois então corrigir as três atividades que foram sugeridas, né? Que foram colocadas para serem feitas. Então vamos lá, dando continuidade à história sobre ondas, né? Nós vamos falar agora sobre o rádio e a sua importância para a humanidade. Então vamos ler e interpretar esse texto aqui para a gente entender direitinho. Então vamos lá. Houve um esforço de muitas pessoas em várias áreas do conhecimento para se compreender a natureza das ondas eletromagnéticas de rádio e identificar uma forma segura e confiável de gerá-las intencionalmente. Após o físico e matemático James Clerk Maxwell publicar suas teorias em 1865, que descreviam matematicamente o comportamento de ondas eletromagnéticas, vários cientistas lançaram-se na busca de aplicações práticas para tais fenômenos. As equações de Maxwell só seriam corroboradas cerca de 20 anos depois pelo físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, que ele foi capaz de gerar ondas de rádio através de uma corrente elétrica de alta voltagem, transmiti-las pelo ar e convertê-las novamente em energia elétrica, sem nenhuma ligação entre a antena emissora e o receptor. No entanto, foi o cientista italiano Guglielmo Marconi que vislumbrou a possibilidade de transmitir informações por meio de ondas de rádio e utilizando um transmissor de baixa frequência, ou seja, abaixo de 3 MHz, ele enviou uma mensagem de radiotelégrafo, que era uma invenção precursora das transmissões de rádio, tal qual nós conhecemos hoje em dia. Então, através do Oceano Atlântico, isso em 1902. A primeira mensagem de rádio intercontinental, a primeira mensagem de rádio intercontinental. Esse feito só foi possível porque certos comprimentos de onda são refletidos pela ionosfera, né, como a gente já tinha visto no texto anteriormente. Então, esse efeito é chamado de propagação por ondas ionosféricas ou celestes. Estava inaugurada, então, a era do rádio. Gradativamente, a geração de ondas AM, que significa amplitude modulada, popularizou-se na Europa e nos Estados Unidos. O rádio teve uso militar difundido logo após a Primeira Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, tornando-se o mais importante meio de comunicação da época. O auge da popularização do rádio ele ocorreu entre as décadas de 30 e 50, né, em 1930 e 1950, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, esse veículo perdeu a sua hegemonia como principal meio de comunicação com a chegada da televisão, entre os anos 1950 e 1960. O rádio foi fundamental para a difusão instantânea de informação, democratização cultural e entretenimento popular. Continua a ter muita importância na vida moderna, pois hoje é transmitido tanto em ondas AM como FM, frequência modulada, e levou a um legado de invenções como televisão, o radar, as transmissões via satélites, o Wi-Fi e o forno de micro-ondas. Então você tem aí embaixo uma imagem, né, do italiano Marconi com o aparato de um radiotelégrafo, que era típico da época. Isso foi na Inglaterra em 1914. Da AM ao stream, o que nos aguarda no futuro? Os aparelhos de comunicação eletrônicos utilizam sinais para transmitir as informações. O sinal modulador representa uma informação que pode ser um som, um clique ou uma sequência de números ou de letras a serem decodificados. O sinal modulador será transmitido de forma mais efetiva quando estiver contido em alguma outra forma de energia, que é o sinal portador. No caso do telégrafo, a corrente elétrica é o sinal portador do código criado por Morse, que são os cliques, né? O código Morse. Nós vimos no vídeo anterior. Para o rádio,
O sinal portador é a frequência de transmissão, ou ondas eletromagnéticas, que carrega a informação, que pode ser música ou voz, ou seja, o sinal modulador, com amplitude ou frequências moduladas. As ondas de radiofrequência são ondas eletromagnéticas com frequências correspondentes entre 3 kHz ou 300 GHz, kHz, né? Ou 300 GHz. Podem ser divididas em faixas ou bandas. As mais utilizadas são as bandas radar, AM, FM, VHF e UHF, coisas que UHF, VHF também ligado à televisão, né? As estações de rádio transmitem o som variando a amplitude das ondas portadoras ou a sua frequência. Essas formas de transmissão recebem o nome de AM, amplitude modulada, e FM, frequência modulada. O princípio do funcionamento da transmissão de ondas AM tem por base a modulação da potência do sinal portador em função da amplitude do sinal sonoro. Quanto mais som for transmitido, maior será a amplitude da onda eletromagnética. Já a transmissão em ondas, a FM, frequência modulada, ela utiliza o princípio da variação da frequência da onda portadora, isso é, a frequência da onda eletromagnética adapta-se à intensidade de som a ser transmitido. Então você tem aqui a amplitude e frequência moduladas. Então você tem em vermelho aí o AM e o FM em azul. Então tá aí, essa imagem representa as diferenças entre as frequências de rádio AM e FM para representar o mesmo sinal modulador. A banda de frequência das rádios AM situa-se entre 530 e 1700 kHz. Já as frequências de rádio FM estão entre 88 e 108 MHz. Gente, isso tudo você vê. Se você pegar um rádio, você vai ver que vai de 530 a 1700 kHz AM e a FM de 80 a 108 MHz. Por apresentarem um comprimento de onda maior, as transmissões em AM são refletidas pela ionosfera, enquanto as ondas de rádio FM atravessam essa camada da atmosfera. Essa propriedade das ondas da rádio AM faz com que a transmissão em AM consiga ser propagada mais longe. Todavia, as rádios atuais, principalmente as que têm programações musicais, preferem transmitir em FM, devido à melhor qualidade de sinal, pois quanto maior a frequência do sinal portador, maior é a quantidade de informação que pode ser codificada por ele. Então você tem aqui, né, uma tabela mostrando as bandas de radiofrequência, né? Então você tem a frequência, o comprimento de onda, a designação e a abreviatura, né, de tudo que existe aí para essa transmissão dessas radiofrequências. Agora nós temos aqui uma explicação sobre o que são sinais analógicos e digitais. Os sinais modulares, eles podem ser analógicos ou digitais. Os sinais analógicos, eles apresentam propriedades que mudam continuamente com a variação do sinal original. Já os sinais digitais, eles convertem em códigos binários os sinais analógicos. Para distinguir os tipos de sinal de comunicação, um telefone celular comum pode servir de exemplo. Quando falamos ao celular, a voz propaga ondas de pressão no ar, as ondas mecânicas, e essas ondas são captadas pelo diafragma do microfone. Essa parte do aparelho é chamada de transmissor. As vibrações do diafragma são convertidas em corrente elétrica, sinal elétrico. Se falarmos mais alto, maior será a quantidade das ondas sonoras e, consequentemente, maior será o sinal elétrico resultante. Esse sinal é analógico e segue pelos fios do aparelho para ser convertido em um sinal digital na placa eletrônica. A amplitude do sinal elétrico analógico de voz será medida em determinada frequência ao longo de determinado intervalo de tempo. Para cada medição de amplitude de sinal, será atribuído um valor numérico. Esses valores são codificados para uma linguagem binária,
que é uma sequência de números compostos apenas pelos numerais 0 e 1, por isso que é binário, bi2, né? E estarão prontos para a transmissão. O sinal que contém toda a informação de modulação da voz captada pelo transmissor em formato binário é um sinal digital. Uma vez convertidos, os sinais digitais podem ser transmitidos a maiores distâncias, sem sofrer tanta interferência, ruído, e de forma mais rápida. Quando decodificados, esses sinais praticamente não perdem as propriedades do sinal original. Quando chegam ao aparelho de destino, o código binário ele é convertido em um sinal analógico, que por sua vez é convertido em som pelo alto-falante do aparelho. Assim, o som é ouvido praticamente da mesma maneira que o som original capturado pelo aparelho que o transmitiu. Então você tem a representação disso que a gente leu agora nessa imagem. Então, como o telefone celular envia e recebe sons. Então, tá aí. Começa. Tem um microfone, dentro do microfone um diafragma, é por onde entra o som, e são ondas sonoras recebidas. Então, vai ter o seu conector elétrico, depois vai ser convertido no alto-falante, quando a pessoa vai ouvir, vai ter lá um magneto, os condutores elétricos, e o diafragma vai reproduzir o som que entrou, aí na saída de som, também nessas ondas sonoras emitidas. Então, quando falamos, vou ler o texto aqui do ladinho da imagem, quando falamos em um celular, ondas sonoras fazem o diafragma do microfone se mover para frente e para trás, gerando sinais elétricos, que são transmitidos e que fazem com que o diafragma do alto-falante de outro aparelho se mova, gerando ondas sonoras que captamos com as orelhas. Tá? E a televisão? Como funciona? Bom, se ondas de radiofrequência AM e FM podem transmitir sons, frequências maiores são capazes de transmitir também imagens. As ondas sonoras captadas por um microfone e as imagens capturadas por uma câmera são convertidas em impulsos elétricos e depois em sinais para a transmissão. O primeiro sistema de televisão foi desenvolvido na Grã-Bretanha na década de 1920, mas a Segunda Guerra Mundial interrompeu momentaneamente a popularização do sistema. As imagens que você vê na televisão são resultado da separação do sinal em 3 emissões eletrônicas, cada uma de uma cor primária, o vermelho, o azul e o verde. Então está aí uma imagem de um aparelho, os primeiros aparelhos de televisão produzidos para consumo eram muito diferentes dos atuais. O modelo soviético ao lado de 1950 ele apresentava tela bem pequena e uma grande lente de aumento para facilitar a visualização das imagens, certo? Então as TVs modernas elas decodificam esses sinais e utilizam diversos processos para formar as imagens. Hoje em dia, os televisores mais avançados empregam a tecnologia de LED ou plasma para formar imagens cada vez mais nítidas, certo? Agora, a transmissão de rádio e TV entra na era digital. Os sinais de transmissão analógicos de rádio e TV, que são os sinais portadores, eles incorporam som ou imagem, o que é o sinal da informação, em seu trajeto até chegar na antena receptora. Essa era a grande desvantagem de transmitir rádio e TV por sinais analógicos. A qualidade não era boa e sempre havia alguma interferência do meio, ou seja, o sinal do programa falhava ou não era totalmente livre de ruídos. Com o sinal digital de transmissão de rádio e TV, ou TV, a informação da programação, que é o sinal, ele é codificado em uma sequência binária e transmitida por ondas eletromagnéticas, divididas em muitas partes sequenciais, que são transmitidas diversas vezes. Dessa maneira, mesmo que haja uma interrupção momentânea na recepção de parte do sinal, outras partes sequenciais idênticas àquela que não foi recebida ou que sofreu algum processo de degradação de sua informação, chegarão à antena do receptor. Essa estratégia ela possibilita refazer a sequência de informação sem nenhuma perda, evitando que o sinal sofra interrupções.
Para evitar interferências, o sinal digital ele é propagado com uma faixa de larga frequência de rádio em comparação à banda de frequência de sinal analógico. É como se todo o trajeto viário de seu bairro deixasse de circular em ruas estreitas e passasse a circular apenas em avenidas largas. Assim, outras informações podem ser propagadas com o sinal de propagação, tais como atualizações sobre a música ou o filme, o nome de estação da rádio ou das próximas estações de canal, detalhes sobre trânsito local e outras, etc. Em 2007, o Brasil iniciou o processo de migração do sinal analógico para o digital em transmissões de rádio e TV. A partir de março de 2020, espera-se que todo o sinal analógico de TV no território nacional seja desligado. Então, teoricamente, isso era para ter ocorrido ano passado, né? Então, vocês lembram que houve uma época aí que o governo, inclusive, ele estava oferecendo aparelhos, equipamentos para colocar na sua TV para você começar a pegar o sinal digital e parar de pegar o sinal analógico, e você vivenciou essa transformação, tá? Continuando, os equipamentos que empregam ondas de radiofrequência popularizaram-se tanto que, por vezes, nem nos damos conta da presença de todos os aparelhos capazes de captar e converter essas ondas em informação. Babás eletrônicas, caixas de som com sistema de transmissão sem fio e estações de internet sem fio são alguns exemplos de como as ondas eletromagnéticas estão presentes no cotidiano. Finalizando aqui. Bem, além das ondas do rádio. Como nós vimos nos capítulos anteriores, a primeira onda eletromagnética invisível aos olhos humanos foi descoberta com a luz infravermelha, IR, do inglês infrared. É comum que atletas entusiastas de atividades físicas utilizem em algum momento esse tipo de onda para auxiliar na recuperação de lesões musculares, pois ela consegue penetrar na pele e aquecer a área machucada. Com o desenvolvimento da eletrônica, sinais de comando passaram a utilizar a radiação infravermelha como sinal portador. O uso militar do infravermelho, IR, ele popularizou-se com o desenvolvimento de equipamentos para visão noturna. O corpo humano ele emite essa onda desse tipo de radiação, que quando é captado por câmeras especiais, ele evidencia as partes do corpo que estão mais quentes, como você vê na imagem abaixo aí, ó. Outros usos da radiação infravermelha são diretamente ligados ao ramo de engenharias e ciências. Utilizando-se telescópios sensíveis à frequência infravermelha, é possível detectar galáxias de estrelas muito distantes. Satélites com câmeras e sensores que têm essa capacidade são usados para detectar mudanças climáticas e alertar os meteorologistas sobre a formação de nuvens e tempestades. Então você tem uma imagem infravermelha do corpo humano. Então, apesar de não vermos a radiação infravermelha, nosso olho não consegue isso, a nossa pele ela é sensível a ela. E o nosso corpo ele emite essa onda de radiação. Então, câmeras com sensores CCD sensíveis à luz infravermelha, eles podem ser usados para captar o calor e a radiação emitidos por todas as superfícies. O uso militar e científico desse dispositivo foi intenso nas últimas décadas. Então, com a invenção do rádio, não tardou que fossem observadas as grandes possibilidades de uso das ondas de rádio. Ao perceber que os raios também emitiam ondas eletromagnéticas em radiofrequência, desenvolveram-se equipamentos capazes de identificar a aproximação de tempestades, inspiradas no exemplo de alguns animais que utilizam a reflexão do som para evitar colidir com o obstáculo. Criou-se então o radar com o mesmo princípio. O nome radar é o acrônico, em inglês, quer dizer, acrônico é as primeiras letras, Radio Detection and Ranging, que traduzido significa detecção e variação de distância, por rádio. A diferença fundamental é que o equipamento de radar emite ondas de rádio e um sensor receptor escuta o seu eco, que são as reflexões das ondas
eletromagnéticas. Com a velocidade de propagação da luz no vácuo, é possível calcular a distância do objeto e a estação de radar. E como é que funciona o radar? O radar que dá multa, né, que pega excesso de velocidade. O cálculo de distâncias utilizando o radar é trivial. Basta saber a velocidade da luz no vácuo e calcular o tempo gasto pela onda para refletir de volta à estação. Todos os aeroportos têm torres de controle e determinam quais aeronaves estão em processo de aproximação através do radar. Então, dessa forma, consegue organizar o tráfego aéreo para pousos e decolagens. Sendo a velocidade da luz 3 vezes 10 elevado à quarta metros por segundo, o tempo de emissão e resposta do sinal dado por t em segundos e d, a distância do radar ao alvo, né, em metros, podemos calcular essa distância utilizando a seguinte expressão. D, que é a distância do radar ao alvo, é igual à velocidade da luz dividido por 2. E a velocidade do alvo em relação à base, que é v, pode ser calculada em metros por segundo, com a ajuda da distância calculada anteriormente, em metros, através dessa expressão. V é igual a 2 vezes d dividido por t. Isso tudo o aparelhinho faz para você, você não precisa calcular isso, o aparelho já tem isso no sistema dele, fazer esses cálculos. Então você tem aqui uma imagem, né? A Polícia Rodoviária Federal, PRF, utiliza radares móveis para fiscalizar a velocidade de automóveis nas rodovias brasileiras. Hoje em dia, é muito comum ver em lojas de brinquedo modelos e aeromodelos controlados por radiofrequência. O emprego de ondas de rádio é tão difundido que nem nos damos conta de como seria a nossa vida sem esses dispositivos. Como você acha que seria a vida moderna sem o celular, a internet, o Wi-Fi e até mesmo sem televisão? Então, essa imagem que você tem aí é a Polícia Rodoviária Federal, PRF, que ela emprega sistematicamente a fiscalização das velocidades máxima e mínima nas rodovias brasileiras, com a ajuda desses radares móveis. Essa é uma imagem da cidade de Uberaba, 2017. Então, essa foi a segunda parte, e agora eu vou fazer a correção com vocês dessas 3 atividades, que são tranquilas, só relembrando isso que a gente viu, ok? Bem, agora a gente vai fazer a leitura dessas perguntas da atividade, né? Deixa eu tirar isso aqui que está atrapalhando. Né? Então tá aqui, atividades. Vamos ler cada uma delas e a gente vai responder rapidinho e tranquilamente. Atividade 1. Sabendo que o espectro eletromagnético vai muito além do que podemos ver ou sentir, liste pelo menos 3 usos da onda eletromagnética em aplicações cotidianas. Então, tranquilamente, baseado no que você leu ali, você pode ter colocado qualquer um dos exemplos. Mas eu vou citar aqui, por exemplo, o micro-ondas, que é utilizado para aquecer e cozinhar os alimentos, o controle remoto, para manipular o volume, mudar o canal de televisão, né? E, no caso, nas rodovias, para fiscalizar a velocidade dos motoristas, né, por meio do radar. Atividade 2. Como ondas de infravermelho diferem das ondas de rádio em termos de frequência e comprimento de onda, compare a frequência da radiação ultravioleta, infravermelha e da luz visível. Bom, a radiação infravermelha ela tem frequências maiores e compridas de ondas menores do que as ondas de rádio. Com relação ao espectro visível da luz, a radiação infravermelha ela tem frequências menores, enquanto que a radiação ultravioleta ela tem frequências maiores, tá? E por último, por que as ondas de rádio AM conseguem se propagar mais do que as ondas de rádio FM e de TV? Bem, é porque as ondas de maior comprimento, como é o caso das ondas AM de rádio, elas são refletidas pela ionosfera, que é uma das camadas da atmosfera da Terra, né? Então, elas são refletidas pela ionosfera de volta para a superfície terrestre e, portanto, são capazes de se propagar por maiores distâncias e evitar obstáculos urbanos e naturais, tá? É isso, gente.
Aqui a gente encerra e agora vocês vão receber um novo material, um novo roteiro para dar continuidade aos nossos assuntos. Ok? Então é isso, gente. Obrigado e até mais.